Faço parte do programa. Bom, parte do programa Stewardship do 9 de julho. E hoje, na nossa reunião clínica, a temática é terapia sequencial de antimicrobianos, que vai ser. A palestrante vai ser a doutora Odeli Nicole Ensina Sejas, que é nossa infectologista da SCIH e também a responsável pelo programa de Stewardship, junto com o doutor Edson. Ela é médica infectologista pelo Hospital das Clínicas da USP. Ela tem titulação de especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira e Sociedade Brasileira de Infectologia, especialização em imunologia e medicina do viajante pela USP. Atua no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do 9 de Julho e do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Ela lidera o programa de gerenciamento de antimicrobianos, é médico infectologista pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas e é responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Adventista de São Paulo. Obrigada, Laura. Boa tarde a todos. Quanto farmacêutico, muito legal. Então, primeiramente, obrigada, Laura, né, pelo convite aqui para participar da sua reunião científica e da farmácia clínica. Para mim é um grande prazer, né, porque tem tudo a ver com o seu de antimicrobianos, que é justamente o programa que a gente lidera aqui. E hoje nós vamos tocar o assunto da terapia sequencial de antimicrobianos. Então, só contextualizando, né, os antimicrobianos sabemos que são uma das classes de drogas mais utilizadas. Praticamente 20 a 50% das despesas hospitalares são em antimicrobianos. Uns 25 a 40% dos pacientes eles recebem, né, esse tipo de medicamento, especialmente paciente grave, né, leitos de UTI, pacientes em sepse. E aí, o que acontece é que nós temos sempre que fazer um equilíbrio nessa balança. Porque assim como existem antibióticos que podem salvar vidas, eles não estão isentos de riscos. Então, é aí que nós precisamos sempre entrar. Peraí. Estou tendo um eco, ok. Aí nós precisamos sempre. Acho que. Você tirou o áudio daí? Tá, pronto. Então, nós precisamos sempre colocar na balança um uso correto para nós podermos evitar esses riscos, esses efeitos colaterais, e inclusive a resistência antimicrobiana, que é o que nós precisamos evitar. Porque sabemos que se nós não controlamos, né, se tem uma coisa que é muito global e facilmente espalha, são as bactérias, né, que vão de um lugar para outro, assim como os vírus também e tudo mais. Então, nós precisamos contribuir para impedir estes ciclos. E como que a gente pode ir através da resistência? Precisamos detectá-la, obviamente, prevenir, né, fazer nossa parte para a prevenção. E dentro do contexto de antimicrobianos, nós precisamos otimizar esse uso de antimicrobianos também. Então, qual que é o plano, né, global para justamente poder diminuir esse impacto na resistência antimicrobiana? Nós precisamos melhorar a sensibilização e a compreensão dessa resistência antimicrobiana, fortalecer o conhecimento de vigilância, pesquisa, reduzir a incidência de infecção, e onde que nós centramos muito é otimizar esse uso de antimicrobianos na saúde humana e animal. Por que animal? Porque justamente, né, o uso às vezes indiscriminado, inclusive na veterinária, pode fazer que os agentes fiquem cada vez mais resistentes também. Aí entrar no nosso programa, só relembrando para todo mundo um pouquinho, né? Ele é um programa de gerenciamento de antimicrobianos, que são intervenções coordenadas. Elas são projetadas para quê? Para melhorar e medir esse uso apropriado dos antimicrobianos, incluindo que, além de poder selecionar o regime ideal das medicações, nós precisamos focar em quê? Dosagem, duração, terapia, via de administração. Tudo isso soa familiar para vocês? Com certeza sim, né? O dia a dia da farmácia clínica. E para que isso serve? Para melhorar desfechos clínicos, aumentar a segurança do paciente, combater a resistência antimicrobiana e controlar custo. Estes são os alvos desse programa. Para isso, nós precisamos seguir algumas diretrizes que podem nos ajudar, como que educação, guias terapêuticos que são necessários, descalonamento, otimizar terapia, conversão da terapia intravenosa para oral e ter um sistema eletrônico de suporte à decisão também. Então, são vários fatores que podem nos ajudar para nós termos um programa ideal que realmente se ajude e contribua para nossos pacientes. Eu gostei muito desse infográfico que do Reino Unido, porque ele praticamente resume
o porquê da importância dessa transição da medicação intravenosa para a via oral. Praticamente, lá no Reino Unido, né, 37% dos pacientes hospitalizados, ele está em uso de algum antimicrobiano em algum momento da internação. E isso não é muito diferente aqui, tá? Praticamente 60%, então, estão recebendo isso pela via intravenosa. Aí, isso quer dizer que 22% do total de pacientes internados estão usando antibiótico intravenoso em algum momento dessa hospitalização. Isso envolve mais ou menos uns 17 milhões diários de dias de medicação intravenosa que é dispensada, né? E não necessariamente isso está sendo de forma necessária. Às vezes, isso daí está sendo um número de dias totalmente desnecessário de ser intravenosa a medicação. Fora isso, isso dá um impacto na assistência muito grande. Por quê? Porque nós tiramos, né, o tempo da assistência direta, porque não é o mesmo você fazer uma administração de uma medicação intravenosa que pode demorar até 22 minutos entre preparação e administração, né? Os enfermeiros vão saber muito mais falar sobre isso, mas é justamente um dos impactos maiores desse programa é nessa assistência direta e no técnico de enfermagem pessoal lá da ponta. Por quê? Porque nós otimizamos esse tempo, comparado com uma medicação via oral que pode demorar 80 segundos entre que você administra e o paciente engole a medicação, certo? Então, aí que surge o conceito da terapia sequencial. Essa ingestão oral do antimicrobiano, nós sabemos que é a via preferencial, tanto para o paciente quanto para nós poder dar a medicação. E é frequente, então, ocorrer o uso desnecessário e, inclusive, prolongado da via intravenosa. Então, é importante que nós entendamos que nós precisamos verificar quando é que nós podemos trocar a via de intravenosa para oral durante o tratamento. Aí vem a definição. O que é a terapia sequencial de antimicrobianos? Também muitos conhecem como switch therapy, tá? Eu já vou falar qual que é essa diferença. Ela é uma transição planejada, tá? É importante entender isso. De um paciente da terapia intravenosa para a terapia oral, esse é um processo que está cuidadosamente planejado para garantir a continuidade dessa transição. Podemos, inclusive, simplificar como TIVOS também, que é um tempo apropriado para fazer a transição de intravenoso para oral, tá bom? Então, essa conversão de terapia, ele precisa de uma mudança oportuna, de intravenoso para oral. Existem possibilidades de fazer esta terapia sequencial em outros medicamentos também. Podemos ver, existem até omeprazol, escopolamina, né, cetoprofeno, existem diferentes possibilidades, não só antibióticos. Mas hoje, logicamente, nós vamos conversar dos antibióticos, tá bom? Então, quais que são os principais objetivos dessa terapia sequencial? É que nós melhoremos a eficiência do tratamento, minimizando a exposição à terapia intravenosa, reduzir complicações, diminuindo riscos associados, inclusive, ao uso prolongado, né, de acessos venosos com infecções, por exemplo, otimizar recursos. Já tem muitos estudos mostrando como que isso reduz custos hospitalares. O programa como todo, mas a terapia sequencial em si, ela realmente tem um impacto fundamental em questão de custo. Conforto e mobilidade do paciente também. Que o paciente prefere estar com acesso venoso, com o soro pendurado, do que realmente ingerir e estar pronto para ir para casa. Então, existem muitos estudos, né? Depois vocês podem pegar esses artigos também, que mostram que existem benefícios em todos os parâmetros. Benefícios para a segurança e experiência do paciente. O tempo apropriado, ele é importante, ele pode reduzir, inclusive, a probabilidade de erros. Porque além da questão do tempo entre a administração intravenosa, que às vezes demora muito, existem alguns erros que podem acontecer, como, por exemplo, o quê? Erros de reconstituição, erros de diluição, erros que não aconteceriam com um comprimido que está pronto para ser ingerido, certo? Aí também reduzir eventos adversos, né? Existem certos eventos adversos, como por exemplo, o quê? A tromboflebites, a gente falou das infecções também, reações infusionais. Então, tudo isso também pode ser evitado por essa transição. E a bacteremia, né? As infecções decorrentes sanguíneas, justamente associadas às infecções do catéter, e praticamente uns 75% dos pacientes, eles preferem, né? Tem até estudos sobre isso, que essa é a via de preferência do paciente por razões óbvias. Benefício para o sistema de saúde também, como assim?
é uma oportunidade também de nós podemos diminuir o espectro. Como nós sabemos, muitos antibióticos, eles são iniciados no momento, num corte de um paciente da forma intravenosa, pensando no momento crítico de gravidade. Mas quando a gente reanalisa o caso ao longo do tempo, às vezes o contexto muda. Então, é uma oportunidade para a gente ver se realmente o paciente precisa desse espectro de antimicrobiano, se não dá para diminuir o espectro também, tá bom? Outra forma, como a gente já falou, ele vai ajudar a diminuir o tempo da assistência, principalmente da enfermagem. E também diminui o tempo de leito hospitalar, né? Coisa que é muito importante nos serviços. Hoje em dia, a gente sempre é cobrado pelo gerenciamento de leitos por falta de leito, né? Então, a gente precisa, um dia a menos que fica no hospital, a gente está garantindo o ingresso de um próximo paciente. Isso, principalmente em hospitais públicos, é extremamente importante. E como a gente falou, a redução de custo. E também se sabe que existe um benefício para o planeta, tá? Esse daqui é uma coisa extra, obviamente, mas está comprovado, né, que existe uma menor emissão até de carbono quando a gente tem o comprimido bioral comparado com o intravenoso, tá bom? Então, essa conversão de terapia, nós temos uns programas de terapia sequencial, switch therapy e a terapia descendente. Para níveis assim, práticos, tudo praticamente se chama a mesma coisa. Terapia sequencial e switch therapy praticamente sinônimo. Essa terapia sequencial é que é a substituição de um mesmo antimicrobiano da via intravenosa para oral. O switch seria não necessariamente para o mesmo antimicrobiano, mas alguém de uma classe parecida com o mesmo espectro, né? E quando a gente fala de step down therapy, já estamos falando de descalonar inclusive, tá bom? Então, aqui podemos ter esses exemplos. Por exemplo, se for terapia sequencial, cefuroxima para, que temos a formulação intravenosa, a mesma coisa para a via oral. Linezolida, mesma coisa. Quando falamos de switch, nós podemos, inclusive, mudar a molécula, né? Podemos passar de ceftriaxona para cefuroxima, ceftriaxona para clobulin, tentando sempre manter o espectro. E já quando falamos do step down, nós estamos diminuindo, inclusive, o espectro de atividade. Por exemplo, uma cefotaxima para cipro, ou para a cefalexina. Então, isto é interessante para a gente entender o raciocínio de como isso funciona. Mas, como eu falei, na prática, nós precisamos entender tudo isso como um programa só. Não precisamos, isso daqui é switch, isso daqui é step. Não, o que nós precisamos é entender o raciocínio, o que nós precisamos é conseguir converter para a via oral. Tá bom? Então, quais são os critérios para iniciar a terapia sequencial? Temos critérios clínicos do paciente inicialmente. Quais que são esses critérios? Nós precisamos de estabilidade clínica, tá? Então, tem que ter controle dos sinais e sintomas infecciosos. O paciente tem que estar febril, com diminuição da leucocitose, um PCR em queda, uma melhora do raio-x. O quadro dele tem que estar mais estável. Por outro lado, ele tem que ter uma função gastrointestinal adequada. Adianta a gente trocar para a via oral alguém que não consegue receber a via, a um pós-operatório que não está conseguindo ter tolerância à via oral, não adianta. Então, a gente precisa fazer isso criteriosamente e dando para pacientes que realmente tenham tolerabilidade de pelo menos 1 litro de fluido oral, tá bom? Então, essa terapia intravenosa, ela precisa ser sempre rediscutida e revista a cada 48 a 72 horas. Isso é importante para que um programa funcione. Os pacientes, existem alguns pacientes que não podem ser candidatos à terapia sequencial. Por quê? Um, que já falamos, não podem ser hemodinamicamente instáveis, né? Também não podem ter a função gastrointestinal comprometida. E existem algumas infecções graves, complexas, que elas exigem, pelo menos um tempo, uma via intravenosa. Não tem muito jeito, com algumas infecções do sistema nervoso central, uma meningite aguda, um abscesso cerebral, vai precisar realmente da via intravenosa. Mas isso não quer dizer que depois não possa ser reanalisado o caso. Infecções ósseas no momento agudo, por exemplo, ou um paciente com neutropenia severa, por exemplo. Às vezes não é o melhor momento, mas algum momento vai ser, tá bom? Outros pacientes, como por exemplo, acabou de iniciar uma PAV, uma corrente sanguínea associada a catéter, a gente vai ver, assim, inicialmente vamos fazer intravenoso, mas daqui a 48, 72 horas vamos rever o caso. Será que ainda dá? Ainda está instável? Não podemos mudar? E aqui um pontinho importante, a falta de adesão ao tratamento. Este é outro critério, como se diz, é um critério mais social, né? A gente sabe, nós precisamos garantir que o paciente ele tome a medicação. Nem todos os pacientes
são aderentes ou seguem esse critério. Então, realmente, assim, uma abordagem multidisciplinar, social, inclusive psicólogo envolvido, mas se realmente não tem jeito, aí paciência, ele vai ter que usar intravenoso, tá bom? Então, é importante fazer um monitoramento rigoroso e mesmo para os pacientes que não se enquadrem nos critérios inicialmente, nós precisamos ver os critérios posteriormente para ver se eles se enquadram também, tá? Então, só para entender, ultimamente existem cada vez mais evidências de que, mesmo nos pacientes dessas infecções mais severas, bacteremias, infecções osteoarticulares, já existe a possibilidade, sim, de fazer tratamento via oral. Então, não são descartados só por ser um endocardite. Endocardite já tem estudos para poder pensar, em algum momento, de dar tratamento via oral também. Outra coisa, espectro de ação. Então, critérios clínicos, o espectro de ação. O microorganismo. Nós precisamos que nossa opção via oral ela seja compatível para o microorganismo que estamos tratando pela via intravenosa, né? Não adianta a gente querer dar um antibiótico via oral que não existe. Ele precisa existir compatível para o microorganismo que estamos tratando e não ter um isolado MDR, que é isso, multidroga resistente. Se nós temos uma Klebsiella, aquelas KPCs que são resistentes a todos os antibióticos orais, adianta fazer terapia sequencial nesse caso? Não adianta. Nós precisamos ter a cobertura de espectro, tá bom? E esse daqui vocês sabem falar muito melhor do que eu, né? Mas a biodisponibilidade, essa é uma fração do fármaco que alcança a circulação sistêmica, certo? Então, o que é interessante? Quando nós temos uma droga intravenosa, né? Vocês sabem muito bem, ela é 100% presente na circulação sistêmica logo num primeiro momento. Já a via oral, o que que tem às vezes de dificuldade de demorar um pouquinho mais? Que ela tem umas passagens, né? Ela precisa ser bem absorvida, ela tem efeito de primeira passagem no fígado, e aí que ela chega em circulação sistêmica, certo? Então, realmente ela sempre fica um pouquinho menos do que a via intravenosa. Por isso é que a gente fala para a gente conversar de terapia sequencial somente depois de 48 a 72 horas garantidas de via intravenosa para alguns casos. Por quê? Porque nós garantimos que nessas primeiras 72 horas nós realmente tratamos o paciente e conseguimos atingir os valores bactericidas para o caso. Então, é importante que tenha a existência de um antimicrobiano oral que seja bioequivalente ao tratamento intravenoso e a farmacocinética e farmacodinâmica sejam favoráveis para a medicação oral. E existem vários antibióticos via oral que são muito bons, que têm uma boa biodisponibilidade oral, que são quase compatíveis com a via intravenosa. Veja-se, por exemplo, as quinolonas. As quinolonas, elas têm quase 90% de biodisponibilidade. Então, será que às vezes um paciente que iniciou com levofloxacina hoje precisa ficar com levofloxacina intravenosa 14 dias? 10 dias? Será que no dia 3 para o dia 4 a gente não podia mudar isso para via oral? Aí tem que pensar. Bactrim, mesma coisa. O Bactrim tem uma excelente biodisponibilidade, praticamente 85%. A Clindum, 90%. A linezolida é 100% de biodisponibilidade da via oral, tá bom? Então, a gente realmente tem que repensar, às vezes, como que a gente está usando nossos fármacos e quais que são nossas possibilidades. Existem, inclusive, né, futuramente, acho que este vai ser o start, né, que nós estamos fazendo uma aula mais para introduzir os conceitos, e aí o protocolo está sendo revisado, assim que nós lançamos o protocolo institucional nosso, realmente aí que vai ter tudo em detalhe, porque ninguém precisa decorar isso, né? Isso tem que ser uma coisa que possa ser consultada para levar na prática diária. Mas é importante a gente entender o raciocínio e a base de que nós podemos realmente usar o que nós usamos da forma intravenosa na via oral também. E que os fármacos, eles realmente têm uma boa biodisponibilidade, e são muitos fármacos que têm essa boa biodisponibilidade, tá bom? Aqui são alguns exemplos e alguns exemplos de transição, né? Ah, só lembrando, né, que essa terapia sequencial de antimicrobianos, ela funciona não só para bactérias, tá? Ela funciona também para fungos, tá bom? Então, antimicrobianos está englobando antibacterianos e antifúngicos também. Veja-se o Cresemba, né, o isavuconazol, o voriconazol. Nós temos opções intravenosas, mas existe a forma de deshospitalizar via oral, de diminuir o tratamento, o espectro também, tá bom? Pneumonia comunitária, um exemplo aqui, super fácil. Todo mundo que entra com uma pneumonia inicia com ceftriaxona intravenosa se for comunitária, certo?
Aí não dá para fazer transição depois? Dá sim. Por que que tem que ficar os 7 dias com ceftriaxona? Às vezes não tem necessidade. Então, essa é outra coisa que o fato de a gente estimular o início desse protocolo vai perturbando, né? Porque realmente são coisas que precisam ser vistas e rediscutidas. Infecção do trato urinário complicada, a mesma coisa. Vocês já viram a boa biodisponibilidade que o ciprofloxacino tem. Será que a gente precisa deixar todo o tempo intravenoso? Também nós poderíamos pensar em fazer a troca para via oral. Tá bom? E eu aqui vou trazer só uns 3 exemplos, tá? De alguns estudos que foram feitos para justamente avaliar essa eficácia da aplicação do switch therapy. Este, por exemplo, foi para uma corte de pacientes gram-positivos. Esses aqui estavam em uso de glicopeptídeos, ou seja, vancomicloplanina, né, ou linezolida. Este é um estudo espanhol em pacientes adultos. E aí, o que que eles fizeram? Eles classificaram, né, os pacientes que tinham critério, aqueles critérios clínicos que a gente viu, né, que tem que estar hemodinamicamente estável, nanana. E aí, se eles realmente tinham esses critérios, eles iam para o lado da possibilidade de fazer a terapia sequencial para o switch. Se eles não tinham critério, então continuavam com o tratamento intravenoso. E aí era sempre visto assim que passasse das 72 horas de antibiótico intravenoso. Aí eles iam ver se o paciente podia entrar ou não no protocolo. Posteriormente, quando fazia o switch, o próximo análise que seria era ver se o paciente já tinha critérios de alta ou não. Então, isso daqui é uma abordagem com certeza multidisciplinar. Aí, lógico, ele mostra, né, os sítios de infecção, era trabalho para gram-positivos, então mostra também todos os agentes que estavam envolvidos, os dias, né, de internação, que isso podia contribuir a diminuir. E de todos esses pacientes, né, que entraram, somente 8% tiveram uma falha no algoritmo de troca, que em algum momento precisaram ser reinternados por alguma coisa. Mas alguns internaram por algum outro motivo X, que não tinha nem a ver com a reintrodução de antibióticos, alguns porque precisavam de uma cirurgia. Mas em si, o que que este trabalho mostrou? Que era uma estratégia de troca de antibióticos eficaz para reduzir o tempo de internação hospitalar em pacientes com infecção por gram-positivos. Esse outro trabalho também, feito em 6 meses, ele conseguiu mostrar também que se o paciente ele tinha critérios bem utilizados para entrar no programa de switch therapy, ou um programa para poder deshospitalizar precocemente o paciente. Ele mostrava também que vários sítios de infecção envolvidos, então tinha desde pacientes que estavam com infecção de corrente sanguínea, pacientes com infecções de pele e partes moles, vários agentes gram-positivos envolvidos. E de todos estes pacientes, dos 211, 29% poderiam ter tido um tempo de internação menor se tivessem sido tratados com um antibiótico bioral, o que teria poupado praticamente 649 dias de internação, que foi esse resultado desse trabalho. Então, a gente realmente vê que isso é bem relevante. E aí, esse direcionamento eficaz de antimicrobianos orais, ele pode reduzir, então, o tempo, a necessidade de acesso intravenoso e permitir que o paciente possa ser alocado em ambulatório mais precocemente, reduzindo o tempo de internação e todos aqueles efeitos adversos que a gente conversou, tá? Esse outro trabalho, ele mostra, eu vou, para não ficar cansativo, eu só vou focar aqui numa parte que eu queria mostrar para vocês, que eles comparavam assim, quais pacientes, por exemplo, eram elegíveis para o switch therapy ou para a deshospitalização precoce, e eles analisaram, né, fizeram alguns tipos de estudos para poder ver que praticamente 33% dos pacientes que eram elegíveis para o switch, eles podiam ter descontinuado o tratamento pelo menos uns 6 dias antes, tá bom? E daqueles que tinham critérios de alta também. Então, assim, e todos esses dias de hospitalização, de risco de pegar uma infecção, de dar trabalho dobrado para o pessoal de assistência que podia ter sido evitado simplesmente se um programa tivesse se antecipado para poder mostrar quais pacientes eram realmente elegíveis. Então, mais de um terço dos pacientes hospitalizados por infecções complicadas de pele e tecidos moles desse trabalho poderiam ser elegíveis para troca da via e da alta precoce. Mais de um terço é bastante paciente se a gente considera quantos pacientes nós temos no hospital. E para não pensar que sou gram positivo, já existem muitos trabalhos também em gram negativo. Só vou mostrar um, mas esse daqui que é interessante, que ele mostra, por exemplo, em pacientes com bacteremia, infecção de corrente sanguínea por bactérias gram negativas, foi feito um trabalho para poder ver se, por acaso,
em 90 dias, a mortalidade era comparável para ver se um paciente ia para a via intravenosa ou via oral. Por que isso é importante? Porque adianta a gente fazer uma troca para a via oral de um paciente se ele morrer mais? Não adianta, né? Então, esse trabalho, ele pegou 914 pacientes e o que ele mostrou? Vocês conseguem até ver aqui muito bem no gráfico. Paciente que continuou o tratamento na via intravenosa e paciente que fez o switch na via oral. E essa daqui é a probabilidade de sobrevivência em 90 dias, que foi que o trabalho viu. Praticamente a mesma coisa, tá? Então, esse trabalho, o que ele mostrou? Ele mostrou que quando foi feita a transição oral dentro dos 4 dias, ela podia ser uma alternativa efetiva, porque não houve maior mortalidade nos pacientes que fizeram a transição para via oral, mesmo em pacientes com bacteremia. Então, tendo infecção no sangue. Então, isso é ótimo, né? Porque mostra que, inclusive, em pacientes com bactérias gram-negativas, nós podemos pensar em fazer uso desse protocolo, tá? Então, como nós podemos, em forma prática, apoiar e facilitar essa estratégia na nossa instituição? Que no final é aí onde nós queremos chegar. Nós precisamos seguir guidelines, coisas que já, consensos que já estão estabelecidos, ir tirando ideias, né, de onde já tenha, e fazer os nossos próprios protocolos para poder seguir. A gente pediu até da farmacêutica lá do Einstein, né? Ela, ela fez até esse esqueminha legal, que acho que assim, ficou bem simplificado. Eles estão iniciando também o Switch Therapy lá. Aí ela está fazendo, acho que até uma tese desse programa. Mas o que é interessante, né? Que é uma forma que é simplificada, mas é uma coisa que é aplicada no dia a dia para realmente ver se nós podemos chegar a fazer essa conversão e se não tinha critério, revisar após 24 a 40 horas para ver se agora sim tem critério e o paciente realmente pode entrar no programa. O Sírio-Libanês, eles também têm um programa de terapia sequencial de antimicrobianos. Aqui nós podemos ver também, né, quais que são os critérios. Se sim, ele vem para um lado, se não, ele continua e é revisto. E tem todas essas drogas. E futuramente nós vamos ter o nosso, né, Laura? Está ficando quase prontinho, falta a gente fazer as revisões finais, tá bom? E a gente vai ter assim, né? O exemplo do antibiótico, quais que são as opções para facilitar, né, a vida do farmacêutico clínico que vai estar aí decidindo e aconselhando, né? Porque vai depender da intervenção para que isso realmente consiga ser feito na forma adequada. Então, aqui eu passo isso. Então, as reavaliações, elas têm que ser formais, tá bom? Intervalos entre 48 horas a 72 horas após o início da terapia empírica e sempre direcionando e pensando. O paciente tem uma infecção e está respondendo ao tratamento? Foram realizadas culturas, testes diagnósticos apropriados? Porque às vezes pode ser que o paciente iniciou com um antibiótico e quando a gente vai rever 72 horas depois, o paciente não tem mais nem indicação do tal antibiótico. Aí que vem o step down, entendeu? Às vezes nem precisa mais, pode até suspender, entendeu? Nem precisa trocar para via oral. A escolha e dose do antimicrobiano está correta, otimizada? Essas são perguntas que eu tenho certeza que vocês se fazem diariamente para cada um dos casos que vocês veem no hospital. Algum antimicrobiano pode ser suspenso, descalonado, alterado de intravenoso para via oral? Outra, e qual que é a duração desse tratamento? Isso que a gente precisa ver tudo como um time, né? E aqui tem algumas intervenções, né, que são realizadas, aqui desconfigura um pouco, mas dá para ler. Então, dentro de todas as suas intervenções que vocês têm, nós temos ajuste de dose, otimização da dose, reduzir espectro, descontinuar quando não precisa mais e principalmente mudar, que é aqui a nossa parte do switch therapy, mudar de intravenoso para via oral. Análise de prontuário e prescrição, envolver a equipe de enfermagem. Este é um programa que realmente faz muito sentido também a gente ter a enfermagem junto. Tem pessoas que veem o termo terapia sequencial de antimicrobianos, não é comigo, né? Pensam que é só também do farmacêutico. E por que que é? Eu expliquei logo no início. Quem mais vai se sentir beneficiado desse programa no final é o próprio técnico e enfermeiro. Por quê? Eu expliquei. Não vai precisar mais administrar, e é um acesso que sai, um menos acesso que cuida, um bundle a menos que tem que ser feito, entendeu? Um protocolo de prevenção a menos que tem que ser feito. É uma série de fatores. Por outro lado, a gente evita ter uma futura infecção também, né? Então, visitas multidisciplinares, rediscutir esses assuntos nas visitas e rediscutir também quando o programa do stewardship passa nas unidades também. Então, quem que tem que estar envolvido?
praticamente todo mundo. Só que existem setores e pessoas mais estratégicas para qualquer programa. Essa aqui é a questão. Eu até gostei muito desse gráfico, deixei ele tal qual. Por quê? O que que ele fala? Por exemplo, especialistas na área de infecção, onde entram quem? Microbiologistas, infectologistas, os próprios farmacêuticos, ou enfermeiros do stewardship, pessoas da CCIH, por exemplo, que têm bastante conhecimento, porque é a área deles, né? Os antimicrobianos, enfim. Mas qual é que é o grande problema? Não conhecem o paciente, né? Tipo, a gente sabe muita coisa, mas a gente nem viu às vezes a cara do paciente, porque a gente não está aí o tempo todo. Então, assim, embora as opiniões possam ser muito válidas, porque são critérios de especialista, mas tem presença limitada e até tempo limitado na área. Outro núcleo, aquelas áreas auxiliares, por exemplo, onde temos TI, temos, por exemplo, o departamento de farmácia, mas da farmácia de dispensação. Eles podem contribuir, eles podem ajudar, podem sugerir, inclusive. Temos também, por exemplo, a supervisora, a coordenadora de enfermagem. Essas pessoas são indispensáveis no programa, mas não são eles também que vão conseguir fazer a atuação no dia a dia, porque eles também não conhecem muito bem o paciente e pode ser que as intervenções deles sejam de baixo impacto, e eles precisam maior empoderamento. Então, quem que realmente vai conseguir ter as ações? É pessoal que está lá no plantão, certo? Como staff médico, staff enfermário, staff farmacêutico. Por quê? Porque eles conhecem muito bem o paciente e estão aí presentes nas guardas, né? Então, a gente precisa entender que, na verdade, nós precisamos de todo mundo, mas vai ter um núcleo que realmente vai precisar fazer ação aí de formiguinha no dia a dia. E para isso temos sempre barreiras e facilitadores, né? Barreiras sempre vão ser operacional, tempo, falta de pessoal, pressão por recursos. Para qualquer programa na vida, sempre esta vai ser uma barreira, né? E culturalmente, a questão da hierarquia, etiqueta, coisas que já existem também em outros programas. Facilitadores, nós temos que tentar cada vez mais ficar amigos da tecnologia da informação, tentar usar cada vez métodos de inteligência artificial, ficar cada vez mais próximos da TI também, para tentar que eles nos ajudem também a uma forma de facilitar nosso dia a dia ter alguém da farmácia que entenda um pouquinho mais também sobre o assunto, que possa ser um acesso para consultar e acesso à orientação de especialistas. E os desafios sempre vão ser, às vezes, os fatores do paciente, educação, treinamento e revisão oportuna. Então, o importante é que nós entendamos que, pelo menos, nós precisamos entender esses benefícios, reduzir as infecções, reduzir as complicações associadas ao acesso intravenoso, reduzir o tempo de internação, reduzir custos. E aqui esse infográfico que eu achei muito lindo e até deixei ele da forma que está. É isso que tem que acontecer no dia a dia. A gente tem que pensar no nosso indivíduo, que é o nosso paciente. Ele com certeza está se perguntando, este acesso aqui está doendo no meu braço, será que eu preciso dele ainda? Eu queria tanto tomar alguma coisa para a boca para poder ir para casa. Certeza que todo mundo preferiria mesmo, né? Aí o enfermeiro também gostaria de ter mais tempo para poder cuidar dos outros pacientes, certo? Aí o supervisor, ele gostaria de poder ajudar de alguma forma para que ele seja dado de alta em breve, né? E aí o infecto ou um especialista de CCH, estou preocupada porque estou usando antibiótico de amplo espectro, porque isso vai aumentar a resistência na minha unidade, entendeu? Então, assim, cada um se preocupando no seu âmbito para que realmente essa terapia intravenosa, algum momento possa ir para a via oral, para realmente poder facilitar nossa vida. E como considerações finais, né? Simplesmente precisamos, então, identificar corretamente esses pacientes, quais que são os candidatos apropriados, né, para a terapia sequencial, é crucial para esta estratégia. Precisamos fazer uma seleção muito cuidadosa, baseada em critérios clínicos, evidências científicas, para que nós maximizemos os benefícios e diminuamos os riscos potenciais. E essa transição de antibióticos para a via oral não apenas traz benefícios clínicos, como a gente conversou, traz benefícios para a instituição, para os próprios pacientes e uma vantagem, inclusive, em termos de sustentabilidade ambiental. Então, o que precisamos entender é que esta estratégia, ela vale para todos, tá bom? Era isso. Obrigada, viu? Obrigada, doutora Odeli. Eu acho que foi uma introdução
praticamente todo o nosso protocolo que está vindo por aí. Teve bastante spoiler de como vai ser o protocolo, então vai ter aquela tabelinha com os antibióticos. O nosso ainda está um pouco mais detalhado, que a gente ainda colocou a biodisponibilidade do medicamento via oral para vocês poderem articular melhor na hora da intervenção com o médico. A gente colocou cuidados desse medicamento de administração via oral longe da refeição, próximo da refeição, questão de absorção. Todos os critérios estão lá, a gente tem um fluxograma e eu tive numa palestra com a farmacêutica do Einstein, era do Einstein, né? Do Einstein, assim, em questão de tecnologia, a gente tem algumas coisas, uma coisa a mais, que é na nossa avaliação, que a gente tem lá o campo de switch therapy, né? De EV para VO. Tem um campinho para a gente colocar a justificativa que hoje não está sendo usado, mas que logo, logo vocês vão usar bastante. Né? Então, assim, são coisas que outras instituições ainda estão querendo conseguir e a gente vai ter. E a gente também não está tão atrasado de nosso protocolo está vindo agora. O do Einstein começou o ano passado através de uma tese, né, de doutorado. A gente não precisou de uma tese, foi uma iniciativa do setor, do programa Stewardship. Então, a gente tem o fator iniciativa aí na frente. Estamos abertos à pergunta, fiquem à vontade. Doutora, obrigada pela aula, foi muito boa. Eu sei que vocês ainda estão desenhando aí o protocolo, né, fazendo, mas uma dúvida que eu tenho é quanto ao tempo que a gente vai poder intervir. Porque, inicialmente, quando a gente começou mais ou menos aí com essa ação, foi determinado que a gente poderia intervir após 4 dias de tratamento endovenoso. Só que o problema desse tempo de tratamento é que não era muito adequado, assim, a questão da aceitação dos médicos. A azitromicina, por exemplo, é um medicamento que só vai ter 5 dias. Então, no quarto dia, o médico já falava, não, então pode deixar assim, amanhã já vai terminar. Ou outros medicamentos mesmo, outros antimicrobianos, se o terceiro dia desse na sexta-feira, no final de semana a gente não tinha como intervir nessa questão. Na segunda já era o sexto dia. Aí era a mesma situação. Caso não fosse ser estendido, eles falavam, não, então deixa até amanhã, porque não vai fazer diferença um dia só. Então, vão fechar em 72 horas ou depende da condição do paciente? Eu acho que assim, tem que ter passado 72 horas. Realmente acho que com 48 horas vai ficar bem difícil seguir esse protocolo. Mas assim, se passam 72 horas, no quarto dia já dá para fazer a intervenção, isso sim. Agora, vai ter sempre assim, pessoas que não vão seguir o protocolo como sempre existe, mas nós precisamos de um regimento que nos ajude e nos guie, né? Aí cabe assim, fez intervenção, não quis seguir, beleza, foi oportunidade de intervenção, não foi aceita. Ou seja, vocês vão estar respaldados por um protocolo, entendeu? Como é em toda coisa, tá bom? Agora, a ácitro, por exemplo, que você estava falando, beleza, vai terminar no quinto dia, mas ácitro é via oral, então até aí, ok, entendeu? Agora, se estivesse usando ácitro intravenoso, mesmo assim, vai completar 5 dias, beleza, 2 dias via oral já é vantagem, entendeu? Então, essa aqui é a questão. Cef ácitro, beleza. A ácitro já está via oral. A ceftriaxona, será que precisa ainda ser intravenosa? Quantas vezes a gente não viu um paciente na UTI ou em qualquer andar que quis manter um catéter ou até passou um catéter só por um dia de antibiótico? Falta um dia do Tazocin, passou um central. Eu falei, gente, precisava ter feito isso? Às vezes não precisava, às vezes nós podíamos ter visto até de suspender ou pensar numa outra via. Será que não podia ter usado? Se estava tudo estável, afebril, não tinha nenhum critério de piora, estava em curso de melhora. Clavulim mais um dia, e beleza, entendeu? Às vezes podia ser o caso, entendeu? Então, é mais ir pensando nisso daí, tá bom? Mas toda sugestão é bem-vinda. Temos que aproveitar que agora que o protocolo vai ser feito e validado, tá bom? Então, podem falar. Dúvidas? Diga, Larissa. Uhum. Pensando no paciente da UTI, que é geralmente um paciente um pouco mais difícil de fazer essa switch therapy, mas assim, ainda assim alguns pacientes podem fazer, é como fazer mesmo uma switch therapy no paciente de UTI, onde o médico ele depende um pouco da questão da conduta do titular hoje em dia. Porque às vezes o próprio plantonista ele concorda com a gente na questão da modificação de alguma conduta, Uhum. mas a gente fica esperando aquela questão do titular especificamente. Que Assim, é justamente uma das barreiras que estão escritas aí, né? Que quais que são as grandes dificuldades do programa, às vezes é essa parte cultural da etiqueta, porque aí,
Ai, mas é que eu não sou o dono do caso, tem outra pessoa que está lá em cima, então eu preciso que essa pessoa. Mas se você vê, isso se aplica a qualquer outra estratégia que a gente conversa, até de suspensão, de descalonamento. Ah, esta é uma Klebsiella multissensível, está com torgena, não precisa do tal do torgena, a gente não pode diminuir. É a mesma conversa, entendeu? Então, não necessariamente esta situação é só do switch therapy, é de tudo em geral. Então, esse daí é um trabalho de formiguinha, de conversar, de atualizar. A gente vai ter que precisar fazer vários treinamentos, né, com todo mundo, mostrar que o protocolo foi liberado, vai ter que conversar com as equipes médicas, pedir ajuda dos RTs e demais, para todo mundo se envolver nisso, né? E a gente também vai ter que estar aí nas áreas atuando junto para eles também conhecer essa estratégia. Tá bom? Mas com certeza não vai ser fácil, igual que não é nenhum outro programa. Profilaxia estendida. Não é uma coisa que há muito tempo já tem evidências científicas de que não precisa, mas mesmo assim tem pessoas que deixam profilaxia cirúrgica por mais de 5 dias, entendeu? Mesmo às vezes sendo os próprios autores do capítulo, entendeu? Então é assim, isso realmente acontece, mas essas são questões que a gente não pode deixar como regra, assim, essas são exceções e inclusive vão estar escritas e notificadas, entendeu? Uhum. Aqueles casos que a gente conversou, né, hoje, por exemplo, a paciente que estava com a oxa, Uhum. é uma paciente que é uma terapia empírica que poderia simplesmente até, a depender do que caso, poderia estar com switch therapy de um medicamento oral. Isso. E aí a questão é dessa dúvida, tipo assim, de realmente de como ajudar a equipe a chegar nessa questão de switch therapy, entendeu? Uhum. Era a minha questão em Sim, específico. mas eu acho que enquanto a gente vai começar a divulgar, a treinar, e tudo Uhum, aí que as pessoas vão começar a pensar, porque se sim, você vê nesse momento, nem nas visitas nós estamos nem enfatizando e discutindo uhum, essas situações, nós sim, estamos focando em problemas anteriores, né? uhum. Mas eu acho que uma vez que o programa vai ser lançado e incorporado efetivamente, aí sim nós vamos poder entrar nesses detalhes, tá bom? Beleza. Acho Diga, que o Diva. tema é extremamente relevante para o que a gente tem vivido aí dentro das intervenções. E essa preocupação da equipe, eu realmente ela é importante porque às vezes os meninos vão, intervêm e recebem o não como resposta, e isso às vezes vai desmotivando o farmacêutico. Então, eu acho que baseado aí no programa que vai ser lançado, né, no protocolo, acho que a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem disponível da instituição. Sim, A gente tem lá a reunião do corpo clínico, que é mensal, dá para pedir sim, ali uns 15, 20 minutinhos para apresentar o programa, fazer perfeito. um lanche clínico, chamar os RTs das UTIs e tentar pôr esse empoderamento deles também, porque Com assim, está na certeza. literatura, Sim. tem a comprovação, tem a biodisponibilidade, por que ficar com esses, né, o titular, não, tá aqui, tá comprovado, tem Uhum. trabalho científico que sustente. Então, eu acho que é muito válido o protocolo mesmo, porque é o que nos dá base para intervir, mas a comunicação com a equipe médica acho que é essencial. Com certeza, é essencial. A gente vai precisar, né, de, com certeza, de ajuda, né, dos gestores para a gente conseguir essas, porque assim como a gente está fazendo a aula para vocês, que são os que mais entendem talvez desse assunto, tem pessoas que desconhecem mesmo, entendeu? Opa, não sabia essa questão da linezolida. Não se dava mesmo para fazer isavuconazol e ver via oral. É muito mais barato e tem a mesma biodisponibilidade, entendeu? Então, assim, eu acho que muitas coisas é pelo desconhecimento, muito mais às vezes do que a questão de não querer mesmo, né? Então eu acho que vale a pena a gente pedir, né, cansar todo mundo deste assunto, entendeu? Então a gente vai precisar colocar este assunto, cansar de escutar desse assunto também, né? Essa aula vai ter que ser repetida e quem quiser fazer aula também pode fazer, entendeu? Eu acho que é importante, tá bom? É por esses motivos, essas problemáticas que foram expostas, que a gente está tentando fazer um protocolo o mais detalhado possível, para deixar vocês com o máximo de informação, né, para vocês ter como argumentar. Então, toda a base literária que a gente está usando para montar o protocolo, ela está sendo salva para depois ficar disponível para vocês também lerem depois. Porque tem N estudos, alguns desses que a doutora Odeli mostrou aí estão como base de bibliografia do estudo, do protocolo, mostrando que medicamentos com alta biodisponibilidade, eles tiveram ótimos desfechos, não interferiram no desfecho do paciente. Então, assim, o protocolo ele está vindo bem robusto para vocês terem bastante argumentos, bastante armas para poder mostrar para os médicos. E eu acho que essa problemática da UTI em relação
intensivistas e as equipes titulares, a gente vai ter que começar com o intensivista. Não aceitou a intervenção, falou que depende do titular, a gente tem que entrar em contato com o titular para ter, se for negativa, a gente ter a negativa documentada. Porque a partir do momento que a gente tem uma negativa documentada, a gente tem como escalonar isso, tem como formalizar esses dados para ver o que que a gente vai fazer a partir daí. Mais alguma pergunta? E com certeza o desafio maior vai ser para a UTI, né? Não tem como, porque os protocolos de transição intravenosa para oral, onde os pacientes mais instáveis se encontram são na UTI. E às vezes não é tão claro como no papel, né? Às vezes no papel fica bonitinho, opa, não está estável hemodinamicamente. Só que na UTI, o que é estável hemodinamicamente? O paciente que está com nora baixinha. Então, assim, são coisas que realmente não vão ser tão fáceis como às vezes parece quando a gente apresenta, entendeu? Mas pelo menos se a gente inicia uns passos, já começar nos andares, já está funcionando, a gente já vai estar otimizando muita coisa, tá bom? E a gente vai ter que treinar bastante, Sim. porque não deu 72 horas, intervir, não foi aceito, deixa para lá. O protocolo está bem explícito. Não foi aceito, a cada 72 horas esse paciente tem que ser reavaliado. E a cada 72 horas, se ele entrar dentro dos critérios, você tem que intervir novamente. Se prepare. É que na verdade não deveria ser tão difícil, porque a gente está avaliando, a farmácia clínica pelo menos avalia a prescrição cada dia, né? Então simplesmente lembrar desse item também, entendeu? Essa questão, oh, esse daqui daria para mudar. Ah, eu tinha visto 3 dias atrás, hoje já dá, entendeu? Então a gente só precisa relembrar do assunto. Certo? Tem alguma pergunta no chat? Acho que não. Só tem a Jara dando os parabéns. Então, é isso, Então, qualquer gente. coisa Foi estamos à disposição, tá bom? Provavelmente em breve sai o protocolo, vocês vão Júlio. receber, a gente vai ter que fazer aquele lançamento do protocolo oficial e todos aqueles passos, né? Você sabe, veja ser o Davanco, né? E até agora o Davanco dá muito problema, não é assim? Porque sempre é assim, gente, com tudo na vida, lamentavelmente. Mas a gente não pode desistir por conta disso, né? A gente sabe que a gente tem que fazer nosso melhor. Certo? Muito obrigado, gente. Tá bom. Ah, essa foto. Beleza. Vamos tirar foto. Todo mundo assinou? Opa, esse daqui é. Ah, tem que tirar foto com a doutora Denise. Onde que é a foto? Aqui. Obrigada. Agradecida. Eu vou desculpar alguém para tirar no... Ah, sim. A astronomia. Ai, todo mundo, ela só foto.